Boa noite a todos. Dando sequência então às aulas, nós vamos falar sobre os principais grupos de fungo, como eles se reproduzem e algumas doenças associadas a esses fungos. Então, em relação à filogenia, a gente pode separar os fungos entre Basidiomycetus, Ascomycetus, Glomeromycetus, Zygomycetus e Chytridiomycetus. Os Chytridiomycetus, eles estão bastante associados às atividades de decomposição e eles podem habitar tanto a água doce quanto solos úmidos. Eles vão apresentar uma parede celular bastante rica em quitina. Seu esporo é de fácil identificação, pois é um zoósporo apresentando um flagelo, que seria essa estrutura aqui que a gente consegue visualizar na microscopia. E este grupo ele é considerado monofilético. O que é um grupo monofilético? Quando apresenta vários ancestrais. Ele não sai de uma única ramificação, mas é um grupo filogenético que engloba fungos que são originados de vários outros ancestrais. Tem uma certa diversidade de ancestrais. Já os zigomycetos, eles também estão associados à deteriorização de alimentos. As suas hifas são hifas cenocíticas, ou seja, apresentam vários núcleos na hifa. Ele pode apresentar mais de um tipo de corpo de frutificação, dependendo da sua reprodução. Esses fungos, então, eles vão se reproduzir de forma assexual e sexual. Quando ele reproduz de forma sexuada, o corpo de frutificação que ele emite é um esporângio, enquanto que na fase sexual ele desenvolve uma estrutura denominada zigosporângio. Os esporos desse fungo são denominados zigósporos. Em termos de doença, ele pode causar mucormicoses, que geralmente acomete pessoas que apresentam uma imunidade um pouco deprimida. São fungos considerados bolores, fungos filamentosos. Então, ao aspirar os esporos desses fungos, pode haver então uma infecção de olhos, pulmões, cérebro ou então do nariz. Então, aqui o ciclo de reprodução dos zigomycetos, tá? Então, vamos partir do esporo. Esse esporo, ele pode sofrer germinação formando uma hifa. Essa hifa, no caso da reprodução assexuada, o esporo germina formando a hifa ela vai se diferenciar formando o esporângio, e o esporângio vai emitir novos esporos. Então, nessa fase toda, a gente tem células haploides completando o ciclo. Na reprodução sexuada, é necessário que tenham dois mating types, dois tipos sexuais de fungos, de zigomycetos. Então, aqui eu tenho mating type menos, mating type mais. Ambos esses esporos vão produzir hifas. Aqui a gente tem a hifa mating type positivo e negativo. Essas hifas, então, vão realizar o cruzamento com a fusão das células, formando, então, o zigósporo. Esse zigósporo ele vai germinar, formando o zigosporângio. E o zigosporângio, por sua vez, vai emitir os esporos haploides, tá? A formação, então, aqui de gameta. Então, a emissão de esporos haploides, tanto positivo quanto negativo. Então, se o ambiente estiver sem necessidade de haver um cruzamento, esses fungos eles podem se reproduzir de forma sexuada. O esporo germina, dá origem à hifa, a hifa dá origem ao esporângio, o esporângio emite os esporos. Na fase agora, quando eu tenho na fase sexual, quando eu tenho cruzamento, eu tenho que ter mating types diferentes, dando origem a hifas de mating types diferentes. Essas hifas vão se encontrar, então, haver a fusão de célula, formando o zigósporo, que germina, formando o zigosporângio. E esse zigosporângio vai realizar, então, a meiose, formando os gametas haploides, mating types negativo e mating type positivo. Os glomeromycetos são fungos que não têm tanta importância para a saúde humana, porque eles são biotróficos obrigatórios. Eles são fungos que só conseguem completar o seu ciclo na presença de alguma planta.
e geralmente eles não causam nenhuma patogenicidade nem para a planta e nem para os seres humanos. Então o esporo vai germinar, lançar as hifas vão encontrar o tecido do sistema radicular, onde vai emitir estruturas como arbúsculos e vesículas. Essas hifas vão se projetar pelo solo também, e vai haver então a emissão de esporos quando a planta entrar em senescência. Como eu havia dito anteriormente, os esporos eles são emitidos geralmente quando o ambiente não está favorável. Então, quando a planta está em pleno desenvolvimento, o fungo realiza a emissão de hifas. Quando a planta vai entrar em senescência, em morte, essas hifas vão se diferenciar formando esporos, e esses esporos vão ficar no solo. Quando for um momento oportuno de umidade e presença de plantas, eles vão germinar, lançando hifas para encontrar a planta novamente, tá? Então, a gente, lembrando que esse grupo aqui ele apresenta uma simbiose mutualística benéfica, tanto para ele quanto para a planta, e não causa nenhuma patogenicidade. E nós temos um outro grupo que são os ascomicetos. Os ascomicetos, na sua reprodução sexuada, há a fusão de dois núcleos formando uma célula diploide. Essa célula diploide ela vai sofrer meiose, formando vários 4 gametas haploides. Cada um desses gametas vão sofrer uma mitose, formando 2 gametas. E a formação, então, do asco, abrigando 8 gametas. Então, esses 8 gametas foram originários de uma célula diploide que se tornou diploide após a fusão de 2 núcleos de células haploides. Então, os ascomicetos obrigatoriamente vão formar essa asca aqui com 8 ascósporos, que é a forma de esporo dos ascomicetos, tá? Então, cada um desses, depois essa célula vai se romper e vai liberar no ambiente os 8 ascosporos, que são os esporos dos ascomicetos. Em termos de corpo de frutificação, essa estrutura aqui de asca, ela vai estar inserida dentro de um corpo de frutificação. Existem 3 tipos de corpos de frutificação presentes nos ascomicetos. O cleistotécio, que é uma estrutura cilíndrica, o peritécio, que parece aqui uma pera, vocês estão vendo, então os ascos vão ficar aqui no interior, e o apotécio. O apotécio é uma estrutura aberta e os ascos vão ficar aqui na parte externa para livremente liberar os esporos. Os ascomicetos também vão apresentar uma fase assexual, formando conidiósporos ou conídeos, tá? Uma hifa, então, vai se diferenciar, formando o conidióforo, e a partir do conidióforo a gente tem a formação dos conídeos. Então, esta é uma das formas assexuadas de reprodução dos ascomicetos, tá? Que seria a diferenciação da hifa formando um conidióforo, e o conidióforo vai emitir, então, vai realizar a formação dos conídeos, liberando os conídeos. Então, a gente tem esse tipo de estrutura, mas também existe uma outra estrutura aqui, que seria essa estrutura em que aqui tem um corpo de frutificação ramificado, e aqui seria o conidióforo, o corpo de frutificação não é ramificado. Aí eu tenho aqui a fiálide, que é uma outra estrutura, e a partir da fiálide eu tenho então a emissão dos conídeos. Uma outra forma de reprodução assexuada seria, uma outra forma de reprodução seria a reprodução realizada pelas leveduras, que podem ser tanto sexuada quanto assexuada. Na fase, então, assexuada, uma célula haploide, ela vai sofrer, então, uma mitose, duplicando o seu DNA e os demais componentes da célula, e vai haver, então, a formação de uma nova célula. Já na formação sexuada, eu também tenho que haver a presença
de dois mating types, de duas formas sexuais, tá? Aqui não convém a gente falar em feminino e masculino, porque a atuação das duas células é semelhante, tá? Mas tem que ser geneticamente diferente para que haja o cruzamento. Então, eu tenho aqui o A e o alfa, células diferentes, formam uma nova célula. Essas células vão sofrer fusão, formando então o organismo diploide, tá? E esse organismo diploide, ele pode sofrer mitose, formando uma nova célula, como também pode sofrer gametogênese, tá? Pode realizar a formação de gameta e liberar células haploides, tá? Então, em termos de duplicação, então eu tenho aqui, numa reprodução sexual, obrigatoriamente a formação de uma célula diploide a partir da fusão de duas células haploides. Essas células ela pode sofrer brotamento e liberar uma nova célula diploide, ou então ela pode sofrer meiose, liberando então 4 gametas do mating type A e do mating type alfa. Então, algumas doenças dentro do grupo dos ascomicetos. Nós temos, por exemplo, um agente causal de pneumonia, tá? A gente tem pneumonia bacteriana, mas também temos pneumonia devido à infecção com fungos. Também vai ser uma doença que vai ser acometida geralmente por indivíduos imunodeprimidos. Então, nessa foto aqui a gente pode ver um tecido pulmonar, e esses pontos enegrecidos mais escuros é a presença do agente causador da pneumonia, do fungo. Há também, geralmente a pessoa se infecta por bolores, ela aspira esses bolores e o fungo acaba conseguindo se abrigar no pulmão e causar infecção, tá? Um outro exemplo de ascomiceto causador de doença seria a candidíase, né? A Candida albicans. Aqui a gente pode ver uma foto em microscópio de luz, e aqui no microscópio eletrônico, tá? Ela apresenta essa formação aqui levedoriforme, unicelular, causando então infecções. Essas infecções causadas pela Candida albicans seria uma infecção na vagina, e a gente tem outros tipos de infecções causadas pelo grupo das cândidas que podem acometer os olhos e outros tecidos. Aqui uma foto de Aspergillus flavus. O Aspergillus flavus, ele não vai infectar diretamente o humano, mas ele pode infectar cereais, e no processo de fermentação ele acaba produzindo flavotoxinas, e ao ingerir tanto humanos quanto outros tipos de mamíferos, acabam causando aborto, infecções decorrentes da ingestão da flavotoxina, tá? Então aqui seria ele é um agente causador indireto, ele não causa infecção, mas ele produz a flavotoxina, que seria então um agente tóxico para humanos e demais animais superiores. Falando então dos basidiomicetos, o último grupo é o dos basidiomicetos. Esse grupo é bastante conhecido pela formação do corpo de frutificação característico, dando origem ao cogumelo. Então a gente tem os esporos, mating types também diferentes, tá? Positivo e negativo. Esses esporos, eles vão sofrer então germinação formando hifas. Essas hifas, elas vão se desenvolver formando então os micélios. A partir do cruzamento de hifas diferentes, de mating types diferentes, de células de tipos sexuais diferentes, a gente tem a formação então do corpo de frutificação, dando origem ao cogumelo. Aqui só uma demonstração um pouco mais clara, tá? A gente tem aqui os esporos de tipos sexuais diferentes, germinação em hifas. Lembrando que essa fase aqui é uma fase haploide N.
Essas hifas, então, elas vão se encontrar, vai haver cruzamento, fusão das células, como foi dito anteriormente nos tipos de reprodução sexual. E eu tenho aqui uma célula conjugada com dois núcleos diferentes, uma célula diploide. Essa célula diploide vai formar então o corpo de frutificação, o basidiocarpo. Esses basidiocarpos, as células diploides, 2Ns, vão sofrer então a formação dos gametas, a meiose, e de cada uma dessas células aqui a gente tem a liberação de 4 esporos, os basidiósporos. Esses basidiósporos, no caso, vão ser metade de um mating type, de um tipo de cruzamento, e metade de outro tipo de cruzamento, tá? O cruzamento nunca vai ocorrer entre esporos, entre hifas do mesmo mating type. Então não tem aqui um cruzamento de amarelo com amarelo formando um basidiósporo. Sempre tem a junção de dois tipos sexuais diferentes, de dois mating types, genes diferentes, para que haja então a fusão, ok? Aqui é só uma exemplificação do que acontece com nesse momento aqui de fecundação, nessa fase final, tá? Eu tenho uma célula, uma hifa dicariótica com 2 núcleos. Esse núcleo vai sofrer a fusão. Depois que esse núcleo sofre a fusão, eu tenho a célula 2N, essa célula vai sofrer uma meiose, e essa meiose vai dar origem então aos 4 gametas, os 4 esporos denominados basidiósporos. Bem, esse grupo essencialmente vão dar origem aos cogumelos comestíveis e a grupos também de cogumelos que não são comestíveis, tá? Alguns cogumelos, eles vão ser considerados alucinógenos, como este primeiro aqui da foto, do gênero Amanita. E esse gênero Amanita também vai dar origem a esse outro cogumelo aqui que apresentam substâncias tóxicas. O gênero Agaricus, que é o mesmo gênero do cogumelo do champignon, ele também pode dar origem a cogumelos que causam irritações gastrointestinais, tá? Que vão ser considerados cogumelos tóxicos. Então, o grupo dos basidiomicetos, nós temos a formação dos cogumelos, que em ambientes naturais são extremamente importantes para a decomposição, principalmente de material de árvores, material altamente lignificado, com muita celulose. Há alguns fungos que estabelecem, do grupo dos basidiomicetos, que estabelece simbiose mutualística com plantas, mas a gente tem aqui um grupo pequeno de cogumelos que vão apresentar efeitos indesejados, seja por a utilização como uma droga, como um alucinógeno, ou pelo consumo que causa uma certa toxidez, uma irritação nos tecidos, ou alguns cogumelos que já são altamente tóxicos. Então, essencialmente é isso. O que eu queria passar para vocês são esses grupos de fungos. Vocês verificaram que o Glomeromicota, eu quase não falei muito sobre esse grupo, nem dos Chytridiomycetos. E a gente vai ver uma maior incidência de doenças dos zigomicetos e dos ascomicetos. Ok?